Olá, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Conexão Sobrac, o videocast da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Você sabe o que é ablação por catéter? Hoje nós nos traçaremos uma breve história desse procedimento no Brasil. E para isso eu tenho o prazer de estar aqui com dois grandes feras da eletrofisiologia brasileira, o professor Maurício Canavaca. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua participação. Professor Adalberto Loga Filho, ex-presidente da Sobrac também, grande eletrofisiologista. Seja bem-vindo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar, vocês já poderiam fazer um preâmbulo aqui para a gente. Como é que funciona esse processo de ablação? Esse é um jargão que é muito conhecido entre nós, mas pacientes e inclusive colegas clínicos de outras áreas ficam meio perdidos com esse processo. O que é que seria então a ablação por catéter? A ablação significa que você está promovendo uma destruição, uma remoção de uma estrutura, que no caso da arritmia, da eletrofisiologia, é uma estrutura essencial para o mecanismo da arritmia. Esse nome surgiu na fase que entrou a ablação por catéter. A ablação tem várias cirúrgicas e tal, é um procedimento cirúrgico, mas ela foi simplificada e aí surgiu esse termo quando nós usamos o catéter, que nós localizamos uma estrutura que é importante para a origem da arritmia, e nós usamos uma energia para destruir aquela estrutura. Quando ela é destruída, nós um processo de ablação. É isso, ablação é isso. Tem várias formas de fazer, tem uma história longa a respeito, a gente pode discutir ao longo da nossa conversa. Betinho, ablação por catéter hoje é uma realidade no nosso meio. Temos muitos especialistas na área. A Sobrac é representativa de um volume grande de gente que atua nessa ação. Eu acho que é cada vez mais uma realidade, né, Alexandre, no nosso meio. Eu me lembro, quando eu acabei minha formação, e eu tinha alguns colegas que faziam outras áreas, falavam assim, o que é isso que você está inventando? Para onde você está indo? E aí chegava a fofoca na gente, não vai ter esse trabalho para isso não vai ter serviço para isso não, está inventando moda. Mas a gente vê que isso veio crescendo de uma forma exponencial, tanto em qualidade de equipamento, qualidade de método, quanto a gente vê também novas técnicas surgindo e novas finalidades de arritmia, diagnósticos de arritmia sendo possível de tratamento. Então, eu acho que é uma especialidade hoje que está completamente consolidada, né? Claro, como todas, a população de eletrofisiologista vem crescendo, a Sobrac é a grande representante, eu diria, da América Latina dessa população, né? E faz muito bem o papel dela, no meu ponto de vista. Então, é uma realidade, sem dúvida, que está aí presente. Não tem Mas para chegar até aqui foi um caminho longo, né? Então, vamos aproveitar e rever, fazer uma timeline, aproveitando o Maurício aqui com a testemunha de todo esse processo, como se engatinhou. Voltamos agora aqui para a década de 80. Se quiser, a gente pode voltar até um pouco antes, né? Quando o Dr. Sousa começou a se interessar pelo tratamento das arritmias, que naquela época começou até com um procedimento cirúrgico, tinha que abrir o coração, até a gente chegar aqui em 1984 e a gente vê aqui queimar o nó atrioventricular e induzir um bloqueio atrioventricular total com eletrofulguração. Traduz aí pra gente aí, como é que foi isso daqui? Você que acompanhou esse processo aí, É uma história longa, mas eu vou tentar resumir. Essa data, 84, foi exatamente a época que eu me iniciei no grupo de arritmias do INCOR. Eu terminei a residência em 80, fui contratado no HC em 82, e aí o INCOR estava crescendo, nosso grupo o grupo de residentes foi incorporado no pronto-socorro do HC, e nós tivemos que cada um ocupar um espaço. Eu fui para a arritmia. Eu entrei no grupo de arritmia em 82. Então, essa data 84 é a data da publicação. Provavelmente, esse procedimento, que foi uma coisa fantástica na época, né? Para vocês terem ideia, muitas vezes o bloqueio AV total era feito cirúrgico. Abrir o tórax para ir lá cortar o feixe de His, porque não... Para quem não é da área, só para a gente entender e contextualizar, o nó atrioventricular é uma estrutura nativa que mantém pela condução. Responsável pela condução. O coração funcionando. Quando bloqueia, a gente precisa colocar um marca-passo. E nessa ocasião aqui, se fala em bloquear esse nó artificialmente, você já falou cirurgicamente ou com um catéter, para tratar um outro problema, quer dizer, uma arritmia que estava acelerando demais o coração dessas pessoas. Exatamente. Era um paciente que tinha um taquicardia supraventricular, muitos pacientes com fibrilação atrial ou taquicardia por reentrada nodal. Recorrente, né?
intratável, não se conseguia tratar adequadamente com medicação, então alguns pacientes iam para a cirurgia. E aí se fazia o bloqueio e, óbvio, implante do marca-passo. Era um procedimento combinado. Então, quando surgiu esse procedimento, a primeira publicação foi no New England em 82. Tá, o Dr. Sousa, ele rapidamente ele reproduziu. Eu acho que ele fez esse procedimento em 82, 83, e aí foi publicado em 84. Eu já estava, o Dr. Sousa está aí. Ó, tá aqui, ó. Muito bem. Nessa época aqui, né? Apresentando esses resultados. Isso, ó, o primeiro simpósio de arritmias. O Dr. Sousa, junto com o Dr. Ivan Maia, Pimenta, Júlio Gise e o Dr. Adalberto, é o grupo originário que deu origem à Sobrac, né? Eles foram fantásticos, principalmente pelo entusiasmo que eles tinham. Era uma coisa entusiasmante. Você sentava do lado deles, você queria fazer aquilo ali, você queria ser igual aos caras e tal. Então ele foi muito entusiasmado. Esse negócio dos primórdios, tem uma história do meu pai que, assim, deve ter sido na década de 70. Ele colocou... Lembrando o professor Adalberto Loga, né? Para quem não conhece. Ele é zoologista também, foi um dos primeiros presidentes da Sobrac aí. E naquela época, com a curiosidade de pegar potencial elétrico do coração, eles fizeram uma coisa que eles passaram um catéter até o átrio direito com um metal, com uma agulha de ferro nesse catéter e uma solução hipersalina, para ver se conseguia condução elétrica e registro de alguma atividade atrial, isso lá na década de 70. Então você vê de onde vinha a curiosidade, né? Eles ouviam falar numa coisa, eu já estava logo querendo ver se era possível fazer, se era possível ir atrás e fazer as coisas. Isso, eu li num artigo escrito nos arquivos, o César Grupo ajudou a escrever também, relatos da época do próprio Dr. Sousa, que quando começou a se interessar por isso, que era um tratamento cirúrgico, como você falou, foi para os Estados Unidos já com 10 casos na mão que já tinham sido feitos. Eu achei curioso que no serviço que ele foi, o chair falou para ele, olha, realmente a gente está interessado em mexer, em melhorar isso aqui, porque já foi feita até uma tentativa aqui, que cortaram tanto e não deu para reconstruir o coração depois. Imagina como a situação era arcaica. E nós estamos falando de década de 70 e 80 eu vi aqui, paciente né? do meu pai que foi para cirurgia, eu já estava na faculdade, então não é tão longe assim, tá bom? Não sou tão novo, mas não é uma coisa tão antiga assim, é coisa de 30 anos. Quando eu entrei no grupo nessa época, assim, a coisa mais espetacular que foi desenvolvida foi o tratamento cirúrgico para as arritmias. Então, era cirurgia. O Dr. Sousa com o Dr. Miguel, eles tinham uma estrutura, tinha um laboratório de eletrologia, onde nós fazíamos, nosso papel era fazer o diagnóstico do mecanismo da taquicardia e localizar, por exemplo, o mais comum naquela época era Wolff-Parkinson-White, e taquicardias ventriculares. A gente tem aqui, né? Vamos ver Então, nessa época, essa era o objetivo da estrutura do grupo. Era um grupo cirúrgico, e nós dávamos suporte ali para fazer isso. Eu fazia, por exemplo, ambulatório, tanto que eu não aparecia ali naquela... No primeiro, porque eu era do ambulatório. O cara do ambulatório, eu não estava no laboratório, então... Eu passei eu comecei a participar do grupo em 84, quando eu entrei no laboratório. Mas o que me chamou a atenção, quando eu entrei, que já tinha esses procedimentos todos, já tinha cirurgia de taquicardia ventricular, tinha umas 30 cirurgias que já tinham quando eu entrei, que foi em 84. De Wolff, já tinha muitas. Quando eu terminei, eu fiz a minha tese de doutorado, foi a transição da cirurgia para a ablação por catéter. Foram 240 pacientes operados de Wolff. Era muito. Só explicando, a síndrome de Wolff está associada com uma via anômala, um nervo extra, que o coração nasce com isso, não precisa, pode ser eliminado para poder resolver uma taquicardia, ao contrário do nó atrioventricular que a gente precisa e que aqui estava queimando. E eventualmente você vai queimar essa via indesejada e pode acontecer de queimar o nó atrioventricular também inadvertidamente. Ou então porque não é possível, não dá para, como você falou no começo aqui, né? Queimar tecido e ser preciso, ser localizado, minimizar danos, eu acho que é um grande diferencial que a eletrofisiologia e o procedimento de ablação evoluiu nesses últimos 40 anos. Assim, o que permitiu que realmente isso acontecesse é que a eletrofisiologia, o estudo eletrociológico, os mapeamentos,
eles são muito precisos. E vários desses mecanismos que nós estamos falando de fazer intervenção, fazer tanto com a cirurgia, depois com o catéter, é porque nós fomos e somos capazes de ter um diagnóstico correto e localizar, porque esses feixes anômalos é uma coisa mínima, é um fiozinho de cabelo, é uma alteração estrutural muito pequena, mas que é possível de identificar e é possível fazer uma lesão muito discreta, tá certo? Com o catéter. Então, quando essas experiências com, por exemplo, fulguração. Fulguração. Então, era possível foi o primeiro... ser preciso, só para a gente explicar, a gente está falando de uma energia tosca, né, de choque, né? Era uma coisa, uma corrente direta. Posso o próximo aí pra gente ver aí, então, ó. Porque muita gente foi seguindo aqui, tá o Dr. Sousa aí nessa época. A ablação do nódulo ventricular, como você já tinha falado, que foi descrito ali em 1982. A gente chega aqui, então as coisas estavam evoluindo relativamente rápido. Passa o próximo aí, por favor. Aqui está o Silas já em 88 fazendo uma fulguração. Ablação com fulguração. Estava novinho ali. Os jacarés todos ligados aqui pro choque, pras coisas. Então, assim, essa fonte de energia, como se fazia nessa época, era difícil de se precisar, dava mais complicações, era uma coisa mais tenebrosa, porque o que veio depois daqui foi a radiofrequência. Então, né? Você falou uma coisa que foi interessante, era o medo que as pessoas tinham do bloqueio AV, né, da ablação. Porque achava que tudo estava muito perto e quando ia na taca por entrada nodal. Mas para tranquilizar os pacientes, eu digo que antigamente, quando era fulguração, a gente atirava, depois ia ver o que aconteceu, né, Maurício? Você não tinha o controle da aplicação. Não tinha controle, não dava para ter precisão. Você dava um tiro, e esse tiro normalmente era maior do que você precisava, porque você não conseguia quantificar a lesão que você ia fazer, né? E principalmente na taquicardia por entrada nodal, isso trazia problema. Só para dar o contexto de como é que funciona, porque a Teresa perguntou, foi acidental, como se descobriu, porque esses catéteres, o que nós fazíamos era o estudo, a gente colocava os catéteres nas posições importantes. Uma posição importante é o eletrograma do feixe de His, onde passa o estímulo do nó AV, His vai para o ventrículo. Então, esse é um marcador importante durante o estudo eletrofisiológico. Em 1979, acidentalmente, e aí o que se fazia, colocava o catéter ali, estimulava o coração para induzir as arritmias. Algumas são taquicardias ventriculares, são rápidas, eventualmente a tolerância hemodinâmica não é adequada, o paciente tem que ser cardiovertido. Tá, isso na França, numa dessas cardioversões, naquela afobação, o médico deu um choque com uma pá do distilador em cima do eletrodo que ligava com o catéter que estava lá no RIS. Quando ele deu o choque ali, o paciente fez um bloqueio AV total. Então... Ele viu, eu consigo mexer. Eu consigo levar essa energia lá para dentro. Foi um acidente, mas ele relatou, e aí surgiu, olha, é possível uma aplicação de energia elétrica, é possível passar pelo catéter e vai lá e cauteriza. Então, pode ser que aqueles casos que a gente vai para cirurgia, para cortar, não precisa. E aí começou. Então, foi esse acidente que foi descrito em 79, e aí em 82 tem a primeira publicação importante e tal, usando clinicamente. Então, foi feita uma adaptação do desfibrilador, que nós usamos para o choque, uma placa ali ligava na placa do desfibrilador, uma placa ficava nas costas e a outra placa ficava ligada na ponta do eletrodo. Então, quando você dava o choque, a concentração de energia na ponta do eletrodo fazia uma faísca uma faísca. Queimava mesmo. Uma faísca, e aquilo ali queimava. No tórax, como a placa é grande, não acontece nada, mas a concentração naquela pontinha do eletrodo, só que tinha um efeito colateral. Como é o pulso normal do choque, ele tem 10 milissegundos. Nesses 10 milissegundos de passagem de corrente, o que acontece? A energia elétrica, ela fica térmica e ela vaporiza o plasma em volta que está ali. Então forma uma bolha e aquilo explode. Faz um barotrauma perigoso. A gente ouvia um barulho, pum, fazer um barulho, é uma explosão. Essa explosão em contato com a parede, um dos riscos era a perfuração. Então esses pacientes muitas vezes tinha tamponamento, tinha perfuração por esse motivo. E a outra coisa é que o barotrauma por si ele também provocava uma alteração. Que muitas vezes era transitória. Então, você estava numa região, era mais fácil fazer a ablação, porque você estava na região mais ou menos, você colocava ali, era pum, ampla. Sumia, fazia o bloqueio, sumia o Wolff, só que no dia seguinte, quando você examinar o paciente, não tinha voltado. Então, a taxa de recorrência também era alta,
porque não era tão preciso. Ele fazia uma coisa maior e não tão precisa. Quando surgiu a radiofrequência, foi uma coisa, no início, assim, muito trabalhosa. A Já foi possível mapear, assim, direcionar melhor para onde que você está aplicando o seu mais tiro? Preciso, né? Você tinha que ser muito mais Não, preciso. mas eu vou te contar. Quando chegou aqui para nós, a gente fazia as aplicações com fulguração, o Wolf. Depois você contar uma historinha do Silas, não sei se tem tempo, é engraçado. Mas quando chegou, a gente fazia as ablações, quando funcionava, repetia de novo, então tinha uma taxa de repetição razoavelmente, de vez em quando o paciente ia para a cirurgia ainda. Não deu certo, ia para a cirurgia. Quando chegou a radiofrequência, a gente colocava no lugar, aplicava, nada. Não funcionava. Muda nada. Troca o sistema. Bum, fulguração, ficava bom, vamos embora. Estou acostumado já com a fulguração. Aí o que aconteceu? Aos pouquinhos a gente foi percebendo que era para ablação com radiofrequência, você tem que ser muito mais preciso. O catéter tem que ter contato adequado, você não pode ter o catéter solto, ele tem que estar bem com contato e no local certo. Por exemplo, no RIS, a gente tinha os bloqueios AV totais, configuração, a taxa de recorrência era muito alta. Por quê? Porque a gente avançava o catéter no RIS. Uhum. Tá? Fazia um bloqueio transitório, recuperava. Quando a gente começou a fazer com radiofrequência, não funcionava de jeito nenhum quando aplicava no RIS. A gente tinha que puxar o catéter para deixar o RIS pequenininho e um átrio grande. Aí você estava em cima do NoAV. Aí fazia um bloqueio AV total que não voltava nunca. Isso aconteceu com o Wolf também. Então, quando chegou a radiofrequência, nós aprendemos a mapear, a localizar melhor. E aí começou a funcionar, foi uma maravilha. Aí acabou a cirurgia cardíaca. E a lesão... Betilo trabalhou com fulguração. Eu acompanhei com o Maurício lá, quando eu era residente. Eu peguei essa fase que ele falou, tentava a radiofrequência, na hora que não dava, voltava para a fulguração. E pra gente, realmente espantava, porque quando eu entrei, já estava na época da radiofrequência, mas eu me lembro... Um caso que eu me lembro me lembro que era uma sexta-feira, véspera de Dia das Mães, um domingo, eu tinha que vir para Rio Preto, era para ser um procedimento rápido de um Wolf, um lateral esquerdo, e começou a dar trabalho, e para a radiofrequência, e vai para fulguração, e dá choque. Falei, e o tempo, como 6 horas aquele procedimento lá, coisa que a gente não vê mais hoje, né? Então, isso daí foi um aprendizado muito grande. Então, vocês começaram a artesanalmente, dizer, uma coisa mais elaborada, mais trabalhada, corrigir o que a gente está vendo aqui desse QRS bizarro, largo, para um QRS normal, sem a influência dessa via anômala que a gente está vendo aqui nesse desenho, conectando átrios para ventrículos, aqui uma lateral esquerda, queimada agora com radiofrequência, sofisticado, do meu ponto de vista, trabalhoso, trabalhoso. A grande diferença assim, de benefício para o paciente, para o procedimento, é isso. Aí é uma aplicação progressiva, né, Maurício? Você começa aplicando, durante a aplicação você está vendo o que está acontecendo. Então, se tiver qualquer problema, você consegue parar, ainda há tempo. Se não tiver no local, você para precocemente também. Quer dizer, você não está mais soltando uma energia para ver o que aconteceu depois e para o dia seguinte ver o que sobra. Né? Isso aí, essa fase passou. Essa é uma evolução espetácular. A síndrome Wolff-Parkinson-White foi assim, um modelo assim, fundamental para a evolução dessas tecnologias, porque tem um mecanismo muito conhecido e as estruturas bem identificáveis, como a via anômala, que é a estrutura que é responsável, que faz essa conexão entre os átrios e os ventrículos, o nó atrioventricular, tá certo? Fica no anel atrioventricular, sempre passando pelo anel, então tem como a gente ter uma localização anatômica, estrutural posicionamento dessas estruturas, e isso tudo na época era feito com fluoroscopia, né? Porque a gente usava a fluoroscopia como referência dos catéteres, a posição anatômica do coração, e usava o eletrograma para fazer uma composição. Então a gente fazia um mapa que a gente chamava de mental mapping. Então a gente ficava imaginando como é que era o circuito, onde estava localizando, e habitualmente aí quando achava os sinais específicos, é muito específico. Achou, aplicou, interrompe, tá? A grande evolução que teve ao longo desses anos foi transformar essa imagem que a gente tinha na cabeça em imagem que todos veem, né, no computador. Essa foi o grande impacto que eu vi da evolução. Volta aí um pouquinho, da tecnologia. Olha só. Olha aí, então a gente está falando dessa época que está aí metade da eletrofisiologia brasileira. O pessoal não aqui, vai me identificar nessa foto. Betinho, você identifica a turma aí, quem que está aqui? Aqui é o Maurício, né? Maurício, aqui está uns 30 anos, hein, Maurício? Aqui é Silvinho? Aqui está o Silvinho, o Ângelo, o Tarcísio e o Sérgio Rassi, aqui o Ayrton. Pronto. Então, assim, estavas aí, todo mundo aí que contribuiu para essa evolução. Próximo, por favor.
Vamos ver aqui. Só que aí vocês começaram a resolver problemas mais complexos, né? Então, se primeiro era queimar o nódulo ventricular, depois eliminar algumas vias anômalas, como era o Wolff, e aí vocês se meteram a eliminar focos de arritmias ventriculares, inclusive na doença de Chagas, que é extremamente difícil, né? Vamos ver o próximo aí. Inclusive com inovação tecnológica, genuinamente brasileira, uma ideia. Conta pra gente um pouco aqui. Aqui é o Maurício aqui fazendo... Acho que esse vídeo, isso aqui é um vídeo que você mandou por aí afora, tem uma história interessante. Quando eu tava na residência, no INCOL, o Paulinho Rocha, um colega meu, estava no MCP, na Pensilvânia, e ele falou, olha, tô ouvindo um vídeo aqui de um negócio aí que vocês estão fazendo aí no Brasil, tudo assim. Eu estava na clínica ainda, não sabia, ainda era a clínica geral, né? Mas você já tinha mandado um vídeo aí, já estava circulando pelo mundo, o pessoal já estava se interessando e viam bastantes médicos de fora para cá para aprender essa técnica que vocês desenvolveram de poder agora mapear por fora do coração, né? Agora a gente está enfiando uma agulha aqui pelo tórax e navegando pela superfície cardíaca até identificar esses focos e eliminar. Como é que foi? Conta pra gente um pouco disso aí. É interessante você olhar assim, de pronto, num corte, parece meio absurdo, né? Os caras... Imagina os caras enfiar uma agulha no pericárdio para... Da onde que veio um negócio desse e tal. Mas a história é longa. Isso só deu certo, isso foi em 1995. Tava na residência. O Betinho era um dos residentes que estavam naquela época. E nós trabalhávamos com doença de Chagas. Quando eu entrei no grupo, que eu comentei em 84, que eu entrei no laboratório, já tinha cirurgia de taquicardia ventricular em Chagas. Já tinham feito, como você falou, ele foi para os Estados Unidos, o Dr. Sousa, para dar uma olhada lá como é que eles estavam fazendo, já com 10 casos feitos. Você vê, eu só tive a dimensão do quanto que o grupo naquela época já era tão bem estruturado quando eu comecei a sair para visitar o serviço fora, apresentação em congresso, vi que eram pouquíssimos hospitais que tinham uma estrutura como nós tínhamos aqui na época, no INCOR, o doutor Sousa tinha organizado e tal. Mas os pacientes com Chagas sempre vieram para o INCOR. Então, é sempre aqueles pacientes, é uma trabalheira, uma coisa difícil, e tinha um programa de ablação cirúrgica. Os pacientes iam para a cirurgia, a gente preparava os pacientes. Então, uma grande descoberta que eles fizeram na época, o professor Miguel, é que sempre se imaginava que doença de Chagas é uma doença coração todo, aquele coração grande, mas as taquicardias ventriculares, na verdade, elas são cicatriciais, são cicatrizes bem localizadas, e a observação que eles fizeram, que foi muito importante na época, foi que 70%, 80% das taquicardias ventriculares do Chagas vem da parede lateral, não era aquele aneurisma de ponta que todo mundo imaginava, ele vem da parede lateral. Então, essa foi a descoberta desses mapeamentos cirúrgicos. E aí, quando surgiu a ablação, a fulguração, os tratamentos cirúrgicos eram também difíceis, de alto risco, mortalidade alta. Então, vamos tentar ver se com cateter a gente pode fazer alguma coisa. Muito difícil. Quando a gente começou a fazer as ablações, as fulgurações em taquicardia ventricular, 10, 20% dos pacientes tinham algum controle, era muito baixo. Quando a gente olhava para os pacientes pós-infarto, era muito maior, 50%, pelo menos ficava bem controlado. Percebia que tinha uma diferença, tem alguma coisa diferente do Chagas. Aí, revendo os mapeamentos cirúrgicos, mesmo os procedimentos eletrológicos, tem uns sinaizinhos ali que são típicos, de sinais que a gente percebeu que talvez a gente, pela ablação por dentro do coração, a gente não estava chegando na superfície mais subepicárdica, onde predominava vários mapas cirúrgicos mostravam que tinham cicatrizes epicárdicas. Então, aí tem uma história longa, tá, a respeito de como é que a gente chegou nisso. Tá? A ideia Mas essa história da ideia acho que é interessante, acho que vale a pena. Mas é engraçado, porque a gente viu o sofrimento, né? O sofrimento, assim, era a angústia de... Vocês estavam com o cateter dentro do coração e sabia que não estava alcançando. Era mais uma TV chagásica que a gente sabe que isso aqui, ele sabia muito mais do que eu na época, eu estava acompanhando, óbvio, mas que sabia que a luta ia ser insana, né, Maurício? Era procedimentos de horas e horas também. Naquela época a gente não tinha o conceito ainda de modificar a cicatriz. A gente procurava alvos, né, no meio da cicatriz. Mas o que acontecia é que a gente localizava os eletrogramas que tinha ali sugestivo, aplicava e parava, porque você dá um choque e para. Só que quando se estimulava, induzia de novo. Então, às vezes parava de induzir, mas novamente tinha recorrência. Então, isso aconteceu. Então, surgiu a ideia, olha, nós precisamos voltar para ir por fora do coração. Então, essa foi a percepção. Só que nós já estávamos numa fase, assim, meio de desgaste
com a cirurgia. Então, o doutor Souza achava que o ambiente cirúrgico era muito complicado, eles não tinham paciência. Para voltar para a cirurgia e tal. Ele falou assim, não, eu falei, doutor, precisamos voltar para fazer esse negócio. Aí ele falou assim, não, tenta alguma coisa que seja no laboratório de eletrociologia. Numa dessas, eu viajei para a Califórnia, visitei lá o serviço do Dr. Scheinman, e tinha lá um cara espetacular na época, que era o Lash. Eles estavam investigando várias coisas, e aí ele tinha uma coisa que o Dr. Souza, na época, uns 4, 5 anos antes, estava tentando fazer, que era um mapeamento endoepicárdico cirúrgico. Então, era um balãozinho que colava na cirurgia e um epicárdico para fazer um endoep cirúrgico. Quando eu chego lá, eu vejo o Michael Lash com um balão, com não era balão, era uma cesta, um eletrodão cesta, é o basket que tem até hoje, para fazer mapeamento por dentro, simultâneo. E eu vi, numa apresentação American Heart, o Maurício Arruda, que foi para os Estados Unidos, e o Ângelo de Paula, mostrando os catéterzinhos fininhos que entravam pela veia, pelo epicárdio, para fazer o mapeamento. Eu voltei e falei, doutor Souza, nós estamos perdidos aqui. Os caras já tem uma cestinha para mapear por dentro e tem uma coisinha por fora. Eles vão fazer o mapeamento endoep pelas veias. Aí, vão fazer, a gente tem que dar um jeito. Aí que eu comecei, precisamos voltar para a cirurgia. Aí falou assim, não, arruma alguma coisa que seja não cirúrgico. Eu tive um paciente na época que teve um pneumotórax. E eu entrei e estava começando a videotoracoscopia. Quando eu entro, quem fez foi o Fábio Jatene, estava fazendo lá a cirurgia do pneumotórax, e eu vi a esquerda murchou, o pulmão murcho e tal, o coração batendo, ele vendo, falando, eu vendo o epicárdio assim. Falei, você paquerando esse epicárdio. Falei, não, descobri o jeito de fazer. Dá para fazer por videotoracoscopia. A gente entra e a gente vai no epicárdio por vídeo, toracoscopia. Ele falou, mas quem faz a vídeo? Eu falei, não, cirurgião não. Falei, aí começamos a discutir essa história. Aí estava do lado o Piccioni, que é o nosso anestesista. O anestesista que tem muitas histórias, deu ideias fantásticas. Ele às vezes parece estar fora da casa, mas tem umas coisas que... assim, a genialidade vem assim, né? Ele chega assim para mim e fala, o que vocês estão discutindo aí, Maurício, tal, não sei o quê. Aí eu falei, contei a história para ele, nós estamos tentando fazer um mapa aqui por fora e tal, mas o doutor Souza não quer fazer pela vídeo e tal. Aí nós tínhamos tido, recentemente, 1 ou 2 dias antes, um tamponamento, que era muito comum. Os tamponamentos eram comuns e eu tinha aprendido a puncionava e drenava. Tá, aquilo ali ficou uma rotina, que muitas vezes a gente fazia ablação, tamponava, destamponava, continuava a ablação, uma coisa que ficou meio quase como uma rotina. Aí tinha tido um desses casos na semana. Ele falou assim, por que você não usa, então? Você não vai pelo pericárdio? Você já está com o catéter aí dentro? Não. Porque você não acessa o pericárdio. Não, por que você não vai pelo pericárdio, como você fez no paciente de ontem lá? O que aconteceu? Eu falei, Piccioni, o cara estava com derrame pericárdio. Quando eu funcionei, tinha um espaço no pericárdio. Então, eu podia entrar com a agulha sem problema. É igual uma drenagem de pericárdio. Tá? Aqui não, o paciente tem, o pericárdio é quase que uma coisa virtual. Um espaço virtual. É um espaço virtual. Aí ele falou assim, mas nós temos uma agulha para funcionar espaço virtual. A gente funciona a epidural. Quando ele falou isso, eu falei, traz essa pode ser. Porque o Maurício tinha uma característica, eu me lembro da época de Residente, o Maurício tinha uma característica, eu acho que ele tem uma combinação perfeita de ousadia com cautela. Ousadia com cautela. O Maurício sempre foi aquele cara que se animava com tudo novo, mas sempre foi muito cauteloso até hoje em tudo que faz. Então esse perfil do Maurício não podia, ele não conseguiu, ele ficou inquieto enquanto ele não pegou uma agulha para tentar. Não, mas aí isso você vê, tem que ter uma estrutura para isso. E aí eu realmente fiquei receoso. Falei, o que é que pode acontecer? Se eu funcionar, pode ter um hemipericárdio. Bom, se tiver hemipericárdio, eu sei drenar. Pelo menos eu sei drenar. Falei, eu fiquei receoso de falar com o doutor Souza a respeito. Ele vai achar que é uma loucura, né? Quando eu falei para ele, não, ele era muito perspicaz também. Ele falou, eu falei, doutor Souza, podemos até marcar já lá no laboratório com os cães e tal, fazer um experimento. Ele falou, não, aguarda que eu vou te contar, porque
tem que ter uma estrutura no hospital para poder dar sequência nisso. Bom, quando eu vi, já estava... Falei, Maurício, sabe aquela ideia? Pode vir aqui, pronto, já tinha máquina para filmar e tal, já estava o paciente lá para fazer a punção. Já foi com o paciente logo? Já foi, porque nós fomos... Aí estão as informações incorretas, né? Nós fomos consultar um colega nosso da cirurgia, que trabalhava na cirurgia experimental. Uhum. Fomos, inclusive, lá na Faculdade de Medicina. E ele tinha um cão lá. Ele falou assim, vocês querem que funcionar o pericárdio em cão? É impossível. Olha só, realmente. Tem coisa que é melhor você não ver. Aí o pericárdio é coladinho, assim, grudado. Um pericárdio em cima do... Assim, e tinha um lobo do pulmão do cão. Então, a primeira coisa que você vai fazer um pneumotórax no cão. E depois, isso aqui não entra. Você vai furar o ventrículo antes de chegar aqui. Não é possível. Então... Aí o doutor Sousa desanimou e coisa e tal, numa fase assim, e aí a gente acabou fazendo, ele falou assim, quando tiver um paciente que for para a cirurgia, que vai para a gente tinha uns pacientes regulares que iam para a cirurgia. Ah, tá. Então, um paciente que é para a cirurgia, ele parou lá na hemodinâmica, para a gente fazer o mapa antes de entrar na cirurgia. Ele falou, pode tentar. Se der certo, já vai com o mapa epicárdico para o centro cirúrgico. Se não, se tiver alguma complicação, também já está marcado e tal. E foi liso. O primeiro caso já foi liso. Liso, não foi o primeiro. Nós demos muita sorte. Porque, às vezes, a minha experiência, quando você vai fazer alguma coisa nova, sempre dá uma encrenca. É difícil. Tem a história da radiofrequência que foi assim. A gente não fez a radiofrequência porque a gente complicou logo no início. Mas, lá atrás. Mas aqui não. Aqui nós demos sorte. Funcionou, foi a sequência 1, 2, os casos todos sendo bem lisos. A gente foi ter complicação depois de vários pacientes. Então, damos sorte para ter a sequência dos casos. Então, tudo começou com uma ideia para vencer uma limitação, um problema, uma dificuldade. A gente já tinha experiência com a complicação. Muito, né? Depois a tese do Flávio mostrou o quanto que é importante a picagem para o Chagasco. Era um desafio gigantesco. Isso realmente teve um impacto, os resultados realmente melhoraram. Não ficaram perfeitos, porque o circuito, a cicatriz dos pacientes chagásicos, ela é bem complexa, não é só localizada aqui, tem várias outras regiões. Então, é uma coisa grande, mas em relação ao que nós tínhamos, melhorou muito. E foi importante também para outras cardiopatias. Não é só a doença de Chagas que tem circuitos epicárdicos. Se percebeu que a cardiopatia isquêmica, as cardiopatias não isquêmicas... E foi um método reprodutível, né? Isso foi muito importante, porque aí outros grupos começaram a fazer Mas isso demorou, né? Isso demorou porque, você imagina, fazer um negócio muito agressivo, fora do contexto total, ainda mais surgindo na América do Sul, no Brasil. Então, os americanos, demorou 5 anos, um pouco mais, para começar a ser... E a coisa foi se solidificando. Olha aqui, ó, o teu pai aí, com meu Pedro pai, Brugada aqui do lado. E o Dr. Ivan Maia. Ivan Maia, né? No Congresso de Rio Preto de aqui 2002, em Rio Preto, né? Foi já quase foi o segundo Congresso Sobrac, de Rio Preto. Dos últimos congressos ainda, não, que era da EC, ainda no departamento próximo. Vamos ver aí, tem algumas coisas aí. Vamos passar, vai passando. Olha aqui o André, aqui não tá, aqui com o Carlos Murilo, Anis Rassi, esse rapaz aqui também. Você não mandou falando, outra, você tá igualzinho. Aqui em 2002 estava a turma toda aí próximo. Tá aí. Ok, foi estimulação artificial aqui também. TV em Chagas. Eu tinha um simpósio de estimulação, próximo. Essa é a turma do Marcapasso. É a turma do Marcapasso. E aí vocês começaram a resolver fibrilação atrial também, né? Aí começa um outro desafio, uma outra ousadia, porque até então não se pensava em eliminar circuitos que disparassem fibrilação atrial. Quando eu estava na residência, eu vi eles falando em ablacionar a fibrilação atrial. Isso era 1998, 97. Mas foi uma mudança de vai dar certo isso, né, Alexandre? Porque quando o Weisaguer publicou o primeiro caso, eu estava na Bélgica fazendo a residência, e ali estava indo, ele fazia aquelas linhas no ato direito, lembra que começou fazendo, aí depois foi atrás dos focos nas veias pulmonares, e dava a impressão de ser alguma coisa focal, né? Aí, coisa focal, quem estava na eletrofisiologia naquela época já sabia lidar com isso muito bem, então deu a impressão de ser uma coisa muito fácil, mas a ablação da FA foi uma mudança de paradigma. Uma mudança de grande, paradigma e hoje é uma realidade, né? Sim, mas a mudança de paradigma que eu falo é que a gente saiu daquele conceito de procurar focos, procurar vias acessórias, procurar coisa, e foi para um conceito onde você cria uma modificação no átrio, isolando as veias pulmonares, e isso traz algum benefício
para o paciente, traz o benefício para o paciente com FA. Então, isso é uma fase que a gente saiu de uma taxa de sucesso na época, né, Maurício? Que você entrava na ablação, você tinha a taxa de sucesso para 100%. E a FA no começo deixou muita gente frustrado pela mudança de conceito. conceito. A maior parte dos eletrociologistas, principalmente quem está mais no interior, né, que está muito exposto, evitava de fazer ablação de fibrilação atrial, porque a taxa de recorrência era muito alta, era trabalhoso, e aí o paciente não tinha recorrência. Então ninguém gosta de ter recorrência. Então, e ninguém estava acostumado com recorrência em ablação, né? A ablação todo mundo mandava lá pensando que igual fosse um Wolf. Os resultados eram de ablação, como você fala, Wolf, outras taquicardias, era muito alto. Aqui a taxa de recorrência era em média 50% praticamente. Isso, na época. Então... E hoje, novas técnicas de aplicação de energia, ablação de campo pulsado, vocês acham que vai ser uma realidade? Alcançamos mais precisão ainda? Eu não sei se precisão, acho que a gente ganha, eu estava discutindo isso com o Maurício, que a gente ganha tempo, provavelmente, né? Mas a evolução, ela é interessante. Se a gente voltar um pouquinho para FA, eu me lembro, quando eu comecei a fazer FA, já tinha mapeamento eletroanatômico, já tinha, como o Maurício diz, no anterior, a gente espera um pouco aí, né, para ver se a coisa vai pegar, para poder fazer, justamente para não ter as complicações em fase de aprendizado. Mas quando o Maurício fazia ablação de FA sem mapeamento eletroanatômico, para a gente... Tá, ótimo, ele fez alguns casos, a gente encaminhava para lá para fazer, ia bem. Só que quando a gente começa a fazer com mapeamento eletroanatômico, se você me pedir fazer uma ablação hoje sem mapeamento eletroanatômico, eu não vou saber fazer, porque eu não fui treinado. Então são gerações que vão chegando. Via lateral esquerda, antigamente era tudo por via retrógrada, hoje você pega o pessoal novo, é só por transeptal. O pessoal às vezes nem sabe como é que chega numa via acessória por via arterial retrógrada, porque não fez parte, às vezes, não faz parte do dia a dia. Então isso daí vai ser acho que uma nova fase que talvez facilite por tempo, mas é uma energia diferente, que até volta atrás um pouquinho na fulguração, mas agora vamos ser uma fulguraçãozinha controlada, porque a eletricidade é a mesma, o conceito de lesão é muito semelhante, não é uma lesão térmica, na verdade, né? Então isso daí evolução de tecnologia vai permitir que a gente faça as coisas talvez num tempo muito menor do que se faz hoje, né? Então talvez a gente esteja testemunhando aí mais evolução ainda em tempo real, né? Exatamente. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês, o papo foi muito bom. Esse revive aí que apareceu aqui agora, certamente o pessoal vai gostar muito de acompanhar. Está documentado, muito tá bem bom. documentado, muito bom. Eu sou muito grato por ter observado como residente boa parte dessa evolução toda e das coisas, porque a gente pegou uma transição, quer dizer, a eletrologia não é tão velha assim, né? Eu tô com 56 anos, naquela época eu tinha 26, então nós estamos falando de 30 anos atrás. Na verdade, eu vivi esse período todo, são 40 anos, eu acho que de Mas evolução. com 30 anos nós vimos fulguração, eu vi radiofrequência, eu vi o epicardio, quer dizer, dei sorte ali no período que eu passei pra gente ter essa experiência, foi muito bom. Eu acho só para assim, finalizar essa questão que eu acho que é muito importante da fibrilação atrial, mas depois você... Fica à vontade aqui, sem cortes. Você corta, ou você tira e pronto. Não, mas o que eu acho que é interessante é que, só para fazer um comentário da fibrilação atrial, é que a mudança de paradigma que o Roberto falou foi o seguinte: como eletrofisiologistas, a gente sempre procurou entender o mecanismo da arritmia para ir num ponto fraco, para não ter que fazer destruições desnecessárias do tecido. Você vai onde realmente é importante. E na fibrilação atrial, com aquela desorganização toda, impossível entender o mecanismo da arritmia. Então, as tentativas foram... Aí começou pelo lado bruto, como se não entendia aquilo ali, não tem jeito... Bruto que é cirúrgico. Os cirurgiões que começaram. Então, já que não dá para saber, então eles usaram um conceito lá de 1911, antigo, que você repartindo o tecido que está fibrilando, ele para de fibrilar. Então, é o conceito de massa crítica. Se você reduz a quantidade de tecido, que tem espaço, aquilo para. Então, os cirurgiões desenvolveram uma técnica chamada labirinto. Fazer um recorte no átrio e aquilo ali ele deixava de fibrilar. Criar isso corredor. foi demonstrado isso experimentalmente e clinicamente. Então, olha, os cirurgiões, foi o que sobrou para eles, porque o resto das arritmias se resolvia por catéter. Então, sobrou para eles a fibrilação atrial em alguns casos de taquicardia ventricular. Bom, os eletrologistas foram atrás, tentar reproduzir a tal cirurgia que era impossível de fazer aquilo com os catéteres da época, tentar fazer linhas que fossem transmurais, impossível. Só que na tentativa, eram procedimentos que duravam 6, 8 horas. Foi aí que foram feitas as primeiras observações que mudaram a história. Porque durante a tentativa de fazer a linha,
essa guerra foi perspicaz em perceber que o paciente entrava e saía da fibrilação atrial. E ele percebeu que quando entrava era uma estacístole que deflagrava. Essa foi a primeira observação. A segunda é que quando ele foi ver, a maioria vinha dentro das veias pulmonares. Então aí surgiu o conceito de que a fibrilação atrial, aquela desorganização que a gente não sabe até hoje exatamente como é que aquilo se sustenta, tá? Mas ela é deflagrada por uma extracístole, que vem dentro da veia. Então aí surgiu essas imagenzinhas que você viu aí, isolamento da veia pulmonar. Então tem 20 anos que a técnica de ablação da fibrilação atrial é isolamento empírico das veias, porque a maioria dos pacientes, principalmente aqueles que estão na fase inicial, por isso que o pessoal comenta, olha, fica atento para não deixar evoluir a fibrilação atrial, se for fazer a ablação, faz uma fase mais inicial, porque é onde se concentra o mecanismo. Conforme o paciente vai ficando mais doente, o ato vai ficando trabalho e vai ficando mais alterado, surgem outros mecanismos de arritmia no tecido atrial fora das veias. E aí as técnicas usadas para isso não estão bem ainda consolidadas. Então a taxa de sucesso cai, entendeu? Essa nova tecnologia que você mostrou aí, o Pulse Field Ablation, é uma forma de energia parecida com aquela lá do choque da fulguração, só que a energia é muito pequenininha. Ele dá um trenzinho de impulso que ela não tem energia térmica, ela não queima o tecido. O que ela faz, ela abre os poros das células. E aí, quando ela abre, ela é inundada pelos íons e substâncias tissulares. Então, ela morre afogada, a célula. Entendeu? Então, não tem alteração térmica. Né? E não reverte. Então, não tem lesão do esôfago, que é um problema com calor. Não tem problema do frênico, que é o problema da crio. E nem estenose veia pulmonar. Então, isso vem com e é muito rápido, o procedimento é rápido. Então, isso vem com um grande estímulo para facilitar aquilo que a gente já faz. Ela não vem com uma proposta de melhorar o resultado. Porque o resultado só vai melhorar quando a gente entender melhor o mecanismo que está estacionado. Talvez a inteligência artificial começar, porque não é possível, com tanta gente inteligente trabalhando em cima de uma coisa, que esse negócio não vai ser descoberto. Mas eu fiquei decepcionado, porque nos últimos 10 anos tinha uma série de mecanismos, de métodos para entender os rotores e tal, para mapear. Não funcionou. O pessoal abandonou. O que nós fazemos hoje é isolamento empírico das veias, e agora o PFA veio para fazer a mesma coisa que a gente já fazia antes, só que mais fácil. Então, o residente que demora 1 ano para aprender a fazer um pontinho atrás do outro, fazer uma lesão circunferencial nas veias, ele chega lá com 3, 4 casos, ele já vai aprender a fazer. Como falou, rapidez, vai aprender muito rápido. Então, okay. Eu creio que os pacientes vão ganhar com isso, porque vai ficar muito mais fácil o acesso. Mais factível. Tá? O que nós precisamos saber é questão financeira. Como é que vai chegar? Se os pacientes do SUS vão ter possibilidade de ter acesso a esse tipo de tecnologia, que é uma limitação que nós temos até hoje. Muita coisa para a gente ver esse ano aí, né? Tá certo, gente. Nos próximos. Perfeito. Obrigado, então. Até a próxima.